Vamos para o próximo aqui, José Edson. Em relação à pigmentação dos vermelhos, dá umas dicas aí pra gente. Ah, não sei, cada um tem um manejo, né? Eu vou falar o que eu faço aqui. Eu normalmente utilizo mistura de sementes farinhadas aqui, tá? 10 gramas de cantaxantina por quilo de farinhada e mistura de semente. Quando chega na época de fevereiro, por volta de janeiro, finalzinho de janeiro, comecinho de fevereiro, normalmente no período da manhã eu tiro a semente e deixo só a farinhada, que é quando eu tô. Isso eu faço para os bichos que eu vou levar para a competição, ou os pré-selecionados, tá? Não são para todos. Então, aqueles bichos que eu já dei uma pré-selecionada para que eu acredito que tem potencial de competição, mas ainda falta a pigmentação dele, eu procuro fazer esse manejo. Eu tiro a semente no período da manhã, e deixo ele com farinhada até umas 4, 5 horas da tarde. Depois eu coloco a semente de volta, para ele comer um pouquinho de semente. E bom, um pouquinho de gordura na mistura para ajudar a fixação do caroteno, né? Não tem muito segredo. Hoje não tem muito mais. Não tem mágica. Uma boa pigmentação começa por uma boa genética. Uma boa ave. Porque assim, o lipocromo ele não é produzido pela ave. Ele tira da alimentação. Então a gente precisa ter boas aves que ela consiga fazer o depósito desse lipocromo na plumagem. Então seria a capacidade de depositar o lipocromo na plumagem, é os bichos que a gente procura, né? E assim, precisa dar o lipocromo para eles ingerirem, para eles metabolizar e pigmentar o canário. Então, quando você tira a semente, você força a ave a ingerir mais, no caso, a farinhada com lipocromo, né? Uma cantaxantina ou a luteína, no caso dos amarelos, né? Mas o bicho não dá o que ele não tem. Então, se você não tiver uma boa genética também, filho, você pode dar até na veia dele luteína, cantaxantina, que ele não vai ficar. Ele não tem essa capacidade de metabolizar o lipocromo na plumagem. Então, ele vai comer aquela cantaxantina, aquela luteína, vai ficar amarelinho, vai ficar vermelho, mas não ao ponto de você chegar numa mesa, olhar para aquele bicho e falar, nossa, que canário vermelho, brilho, não tem essa expressão de cor, né? E isso depende da genética. Hoje é muito mais genética do que alimentação. Com essas farinhadas prontas que nós temos hoje aí, poxa, uma é melhor que a outra, sabe? Então, eu acredito que, assim, não tem um segredo hoje. Hoje eu acredito mais em genética. Investir numa boa genética e, lógico, fazer um manejo correto para aquelas aves, mas genética é fundamental.